Então, Lucas, antes do Lucas começar, eu só vou fazer uma parte aqui. A gente tentou em cada painel, né? Óbvio que não foi possível em todos, mas ontem a gente teve um pouco a professora Janaína, que é mais nova, e o professor né, Paulo, que é mais experiente, né? Então, hoje a gente também está tentando mesclar um pouco essas gerações, porque a gente acha importante mostrar que técnica educacional não significa nada com tempo de docência, né? Na verdade, tem muito mais com a gente começar a usar e se sentir bem com elas, e a gente vai querendo cada vez mais. Mas está aí o Lucas, é um exemplo da novíssima geração de docentes aí que dão aula para os nossos alunos aí. Lucas, se você quiser se apresentar melhor, acho que você se apresenta melhor do que eu, talvez. Então, fica à vontade, aí você já emenda com a sua palestra, tá bom? Tá, joia. Obrigado aí, Daniel. Bom dia, pessoal. Meu nome é Lucas Assirati, eu sou professor assistente no Departamento de Engenharia de Transportes aqui da EESC. Para mim é uma enorme honra e satisfação estar falando para esse público tão qualificado. Agradeço a professora Vilma, os senhores diretor e vice, pela oportunidade do evento. Eu fui convidado para dar essa palestra aqui pela minha colega de departamento, a professora Ana Paula Laroca, e pelo professor Daniel, e compartilhar um pouquinho da minha experiência. Prontamente eu aceitei o convite, e o professor Daniel me solicitou que eu preparasse um conteúdo abreviado aí, contando a minha experiência da aula síncrona com o exercício. Então tá bom, vamos lá. Vou versar aí o tema sobre estimulando os alunos na aula virtual síncrona com exercício. E o conceito de aula parte da premissa de um professor transmitindo conteúdos aos alunos. Ora, se antes isso era feito presencialmente, agora nós temos a tecnologia para realizar essa mesma ação através da internet. E uma forma disso acontecer é através da aula virtual síncrona. Para ser possível uma aula nesse estilo, alguns pré-requisitos precisam ser atendidos. E eu listei os dois que eu julgo serem fundamentais. O primeiro deles é que o professor, que é a pessoa que vai transmitir o conteúdo, precisa ter boa conectividade com a web. E por boa conectividade, eu me refiro a boas velocidades de upload. Na web, podemos basicamente ter dois tipos de ação. Uma ação de download, que é quando o conteúdo da web é transmitido para o nosso computador. Por exemplo, quando baixamos um arquivo PDF para a nossa máquina. Mas também a ação de upload, que é quando enviamos conteúdo para a web. Quando nós estamos ministrando uma aula por videochamada, uma aula síncrona, nós estamos fazendo uma ação de upload. E é essa ação que importa para essa boa aula síncrona. E aí passamos para o tipo de serviço que a gente contrata de internet. E aí você me fala, Lucas, eu assinei uma internet de 120 mega. Mas 120 mega de quê? Normalmente o anúncio é feito considerando somente a velocidade de download, que pouco nos interessa. Para nós, a pergunta-chave é qual é a velocidade de upload? E isso depende do meio físico que a rede chega na nossa casa. Se o meio físico for, por exemplo, cabo coaxial, tem-se excelentes velocidades de download. Entretanto, a velocidade de upload não possui a mesma magnitude. Já por fibra ótica, a história muda de figura e se consegue ordens de magnitude semelhante entre download e upload. E por que eu estou falando tudo isso? Porque saber quanto que se dispõe de velocidade de upload é uma boa medida para se avaliar o tamanho de uma turma para a aula síncrona. Se eu estou numa conexão limitada, a aula síncrona é possível para um número de alunos que é menor do que se eu tiver em uma conexão um pouquinho mais ágil. Então, esse é o primeiro pré-requisito de uma boa aula síncrona, possuir boa conexão com a web no aspecto de velocidade de upload. O segundo pré-requisito é a disponibilidade dos alunos de atender a aula. Numa aula presencial, onde o aluno está frequentando a universidade regularmente, a aula tem o horário marcado e o aluno tem apenas que se deslocar até a sala de aula. Já numa aula online, alguns empecilhos podem surgir. Por exemplo,
o aluno dividir conexão com outros membros da família. O irmão menor está fazendo aula da escolinha, o papai e a mamãe trabalhando em home office, e assim o aluno, às vezes, não consegue ficar online por longos períodos. Mas também pode haver percalços como instabilidade de conexão, interrupções elétricas, dentre outros. Em suma, para dar continuidade aqui para o meu talk, eu vou assumir que esse cenário é ideal, onde as duas condições pré-requisitos são satisfeitas. Mas ao final eu vou fazer uma breve parte, caso não se lide com o cenário ideal. Garantido os pré-requisitos, a gente pode passar para a condução da aula. E, de novo, eu listei os 2 itens que, na minha opinião, foram determinantes nesse quesito. O primeiro deles é que a aula tenha grande apelo visual. E eu vou dar para vocês o meu exemplo. Semestre passado, eu lecionei pesquisa operacional. E eu precisava ensinar programação linear aos alunos. Assim sendo, ao invés de começar ensinando, por exemplo, o método simplex para programação linear, eu dei preferência para apresentar o método gráfico, porque ele é rico em detalhes e fica fácil para o aluno compreender de maneira visual aspectos como o que é uma restrição técnica e como ela limita o espaço de soluções viáveis, que as soluções ótimas estão nos pontos de fronteira do espaço de soluções viáveis, apresenta o confrontamento entre os candidatos à solução ótima e a sua aplicação na função objetivo, dentre outros aspectos que são facilmente contemplados de maneira visual. Então, sempre que possível, valer-se dessas estruturas com apelo visual foi algo relevante na minha experiência. Mas eu não poderia ficar apenas mostrando programação linear pelo método gráfico aos alunos. Uma hora eu deveria apresentar os cálculos do simplex. E aí vem o segundo ponto, que são o de fazer cálculos abertos e se valer enormemente de destaques visuais. Numa aula presencial, eu estruturaria a tabela de cálculos para o simplex na lousa e faria lá todos os cálculos. Eu tive que emular isso de alguma forma nos slides. E devo alertá-los que dá algum trabalho você fazer isso, porque, na minha experiência, a compreensão é facilitada se os cálculos forem aparecendo aos poucos na tela. Além disso, é fundamental o uso de destaques. Então, nesse exemplo aqui do simplex, o primeiro passo é determinar a coluna pivô, dado algumas condições. Uma vez encontrada essa coluna pivô, eu vou lá e faço um destaque para chamar a atenção do espectador. De maneira análoga, acontece para a linha pivô, eu faço um destaque ao ser determinada e apresento na lateral os cálculos de maneira bem explícita para facilitar a compreensão do aluno. Então, eu acredito que essas foram 2 práticas boas de condução para a aula. Aspectos visuais e fazer os cálculos bem explícitos e com grandes destaques à medida que eles vão aparecendo. Finalmente, a gente passa ao ponto fulcral aqui do meu talk, que é o estímulo à participação dos alunos. E, novamente, eu elenquei 2 pontos chaves para isso. O primeiro ponto é o de fazer o uso de perguntas simples e diretas, porque essas perguntas elas nos trazem 2 feedbacks ao mesmo tempo. Atestam a compreensão do conteúdo que está sendo ministrado, mas também atestam a conectividade da videochamada. Então, por exemplo, ali no simplex, para determinar a coluna pivô, eu devo dividir os termos livres da coluna B pelos elementos da coluna pivô. Então, um exemplo de pergunta simples para os alunos é: pessoal, quanto que vale o primeiro termo livre? E eles devem responder 24. Eu vou lá e faço um destaque no 24. Pessoal, quanto vale o elemento da linha pivô? Eles vão lá e me respondem 4. Eu faço um destaque no número 4. Pessoal, quanto que vale 24 dividido por 4? Eles devem responder 6. Apresento o valor 6. E assim por diante, até fazer a determinação da linha pivô aqui. Então, esses são exemplos de perguntinhas simples, mas que encorajam a participação do aluno. Assim, é fácil de entender se eles estão compreendendo o conteúdo, especialmente em casos como esse, onde segue-se um algoritmo para a resolução do problema. Mas isso também atesta a conexão. Quando nós estamos apresentando, normalmente a gente fica em tela cheia, e em muitos casos não vemos nada além do nosso próprio slide.
Então, ter esse feedback por áudio dos alunos nos ajuda a saber se a conexão com a web segue estabelecida. E o segundo ponto-chave ao estímulo da participação dos alunos é a de proposição de exercícios. Então, após explicar a teoria e apresentar alguns exemplos, pode-se convidar os alunos para desenvolverem algum exercício no período de aula por videochamada. Para isso, eu observei que uma boa prática é enunciar o problema com eles e fazer a resolução por partes, havendo a conferência de cada uma dessas etapas. Então, tomando de novo aqui o exemplo do Simplex, que é o que eu trouxe já estruturadinho para mostrar para vocês, para poder resolver o exercício, eu preciso preencher essa tabela auxiliar de resolução. E assim, a gente pode ajudá-los no enunciado da seguinte forma. Olha, pessoal, além da função objetivo, alguém tem componente Z aí na função? Não, né? Então, como é que fica a primeira coluna? Coeficiente 1 para a função objetivo e 0 em todas as outras, tá bom? E agora, para o termo x1, quais são os coeficientes? É menos 4 na função objetivo, é 1,5 na restrição 1, 3 na segunda, 1 na terceira. Como que fica a segunda coluna? Dessa forma. E aí a gente vai preenchendo as colunas, né, ou enunciando o problema, até que você tenha o problema devidamente enunciado. E depois pode-se solicitar, pessoal, vou dar 10 minutinhos aí para vocês me falarem qual que é a coluna pivô e qual que é a linha pivô, pode ser? Aí depois de 10 minutinhos, confere-se qual que é a linha pivô, qual que é a coluna pivô, e realiza-se esse mesmo procedimento até a conclusão do exercício proposto. Então, em resumo, eu enuncio o problema com os alunos e depois divide-se o problema em subproblemas, sempre conferindo os resultados entre uma interação e outra. Finalizando aqui a minha apresentação, eu gostaria de dizer que, satisfeitos os pré-requisitos de conectividade e atendimento dos alunos, a aula síncrona mostra-se como uma forma satisfatória de emular uma aula presencial. Entretanto, eu trouxe aqui a minha experiência, ministrando uma aula para 20 alunos, num curso de pesquisa operacional. As circunstâncias para cada uma das matérias ministradas pelos senhores pode ser diferente da minha. Mas, se porventura se assemelhar, essa pode ser uma alternativa bem razoável. Finalmente, caso não se tenha esse cenário ideal que eu mencionei, é sempre possível adotar a modalidade assíncrona, o qual eu recomendaria a gravação de conteúdos e posterior divulgação. Mas eu não vou entrar muito nesse mérito porque foge aqui do meu escopo, mas existem diversos tutoriais, guias, e o pessoal tem dado valiosas dicas aí para a composição de boas aulas assíncronas. Já a questão da interação com os alunos, no caso da aula síncrona, pode ser mitigada provendo atendimentos por videochamadas com grupos menores, em, de repente, horários alternativos aí ao da divulgação do vídeo. Mas, novamente, isso vai da circunstância e da disponibilidade de cada um dos senhores professores. No mais, era isso que eu queria compartilhar. Eu agradeço muitíssimo pela atenção e eu estou à disposição aí para os esclarecimentos. Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Você deu umas 4 dicas bem interessantes aqui, e a gente vai falar sobre elas. Antônio Nelson, por favor. Antônio Nelson dispensa também apresentações, né? É um professor também com grande... Se quiser abrir a sua câmera, Antônio Nelson. Vou abrir, Daniel, só estou acertando aqui os detalhes, só um minutinho. Ele é conhecido aqui da nossa comunidade, né? E tem um grande envolvimento com o ensino, né? Todo mundo já conhece a trajetória dele aí, fantástica como pesquisador, professor titular, vice-diretor, né? Não dá nem para nomear aqui, se a gente for falar, a gente vai perder muito tempo aí. Mas acho que todos sabem também que, ao lado de tudo isso, ele tem um histórico aqui com o CETEP e ele tem também um histórico com o ensino de graduação, né? Então, fica à vontade, Nelson. Obrigado, Daniel. Bom dia a todos. Eu estou vendo a hora aqui, são 11h03. Originalmente, o Daniel tinha sugerido que a gente preparasse uma apresentação de 15 minutos, e eu assim o fiz. Só que eu também perguntei para ele se ele queria que eu desse um cunho mais operacional à apresentação, e ele disse que sim. Então eu fiz o seguinte, eu fiz uma apresentação de 15 minutos e
preparei um pequeno vídeo de 4 minutos, que são dicas operacionais, que vocês vão me dizer se querem que eu mostre ou não, mas quando eu acabar os 15 minutos, tá certo? Então fica, vocês vão decidir, é que nem aquele programa que tinha na televisão, que o final dependia da audiência, né? Bom, então eu vou compartilhar minha tela aqui, e você quer que eu compartilhe a tela inteira ou só a janela, Daniel? Não, você pode compartilhar como você faz normalmente no vídeo que a gente mostra aqui, tá bom? Tá, então, e sobre o vídeo eu só vou pedir para você, tem 3 formas de compartilhamento no Meet, você escolher aquela que é a própria aba, né, a última opção lá, tá? Para que o som venha, senão o som... Ah, não, mas o vídeo não tem som, na verdade eu gravei, então o vídeo é só uma sequência de operações que eu mostrei no PowerPoint. Eu podia fazer online, mas sempre dá errado, tá certo? Então, como a gente sabe que vai dar errado, eu gravei antes, porque aí não dá errado. Eu espero, né, que eu não tenha gravado nada errado. Okay? Então não se preocupa com isso, que tá tranquilo. Bom, então vamos lá que eu vou apresentar, vou compartilhar a tela aqui, e aí você... Deixa que a gente joga aqui pro pessoal que tá aí. Por favor, me diga se está enxergando. Tá chegando, só um minutinho. Pronto, a gente já tem a sua tela lá. Perfeito. A gente vai mostrar o seu rosto também, tá bom? Ah, tá bom. Tá bom. Beleza. Então, obrigado a todos aí, obrigado, Daniel, pelo convite. Eu espero que eu consiga devolver, entregar o que vocês pediram, né, em termos de conteúdo e que o pessoal goste. Então vamos lá, eu vou dar algumas dicas, e as dicas, algumas delas são óbvias, o pessoal que está vendo isso vai ficar até chateado, dizer, mas cara, pensa que eu não sei nada, mas tem gente que não sabe, então eu vou de fato insistir nisso, para que a gente possa atender a todo mundo minimamente, né? Então, olha só, eu vou mudar aqui, vocês devem estar vendo na minha tela, que vai aparecer uma opção de apontador, e eu vou botar um laser, tá certo? É uma primeira dica para vocês, que vocês podem usar um laser. Apareceu aqui, ó, o cursor do mouse virou um laser, tá certo? Isso é ótimo, excelente para uma apresentação de PowerPoint, quando você está usando online, fazendo online, mas ela tem um grande problema, quer dizer, assim como toda ferramenta, como toda arma poderosa, ela tem que ser usada para o bem. Então, se você pegar esse laser e ficar rodando na frente do apresentador aqui, ele vai te odiar em poucos segundos, tá certo? Então, a dica é o seguinte, estacione o seu laser em algum canto, tira a mãozinha do mouse, se você é italiano que fala com as mãos, então fica longe da mesa para não balançar nada, não mexer no mouse, e aí, à medida que você for precisando, você puxa ele aqui, tá? Bom, então vamos lá, agora eu vou apresentar, né, agora sim. Eu vou apresentar, e eu vou dividir essa apresentação em 3 grandes partes. Eu vou falar do óbvio, do não óbvio e do diferencial, tá? Então, são coisas bem básicas, né? Eu já comecei falando do óbvio, que é a história do mouse, ali do cursor, né? E vou adiantar um pouquinho mais. Então, vamos falar do óbvio, né? Vocês estão vendo a minha tela aí? Vocês devem estar vendo que tem alguma coisa que ninguém sabe o que é, né? Tem um pequeno retângulo na tela. Na verdade, isso é a tela de um celular, né? Alguns alunos vão assistir, algumas pessoas vão assistir a sua apresentação pelo celular. E pode ser que seja exatamente isso que eles vejam. Eles não têm a menor ideia do que está escrito na tela, porque não dá para ver. Você não pensou que alguém veria no celular. Se o sujeito estiver vendo num tablet, pode ser que ele enxergue alguma coisa. Se for um pequeno computador com uma tela pequena, já começa a ficar mais claro. E se for um computador maior, ele enxerga melhor. Então, a gente precisa pensar nisso. Se a primeira dica ou a segunda dica, daquilo que é óbvio. Lembrem que nem todo mundo vai enxergar o que você fez com a mesma tela que você usou, tá certo? Então, pensem nisso na hora de preparar. Bom, vamos continuar nessa batida, e olhem só, agora eu peguei um texto para mostrar qual é o impacto que isso tem numa aula. Então, imagina, eu escrevi um texto, escrevi esse texto exatamente para essa apresentação, e eu duvido que vocês estejam conseguindo ler esse texto, né? Está muito pequena, lógico, eu peguei simplesmente um texto numa fonte normal que se usa num documento e copiei aqui. Bom, tá bom, então eu posso aumentar. Tá bom, aumentei um pouquinho. Melhorou, agora alguém eventualmente conseguiu enxergar. Quem não está usando o celular talvez tenha conseguido enxergar, mas ainda está pequeno. Vou aumentar mais, olha só, aumentei mais um pouquinho. Agora começou a ficar melhor, mas cá para nós tem texto que não acaba mais nesse slide. E aí, se vocês olharem aí,
com um pouquinho mais de atenção, vocês vão ver que tem uma coisa interessante, tem 2 pontos aqui, né? Bom, 2 pontos, então, parece que isso aqui é uma divisão, e eu posso usar isso para dividir o meu texto em 2 partes, um cabeçalho, vamos dizer assim, e os 3 tópicos que vão ser tratados. Já ficou um pouco mais fácil de ler, mas eu confesso que ainda não está grande coisa, tá certo? Então, vamos fazer o seguinte, observe que toda essa parte que está no começo do texto, ela não precisa estar aí, porque se eu estou aqui para contar para vocês o que vai ser feito, você não precisa ler, tá certo? Se eu vou mandar você ler, então eu não preciso vir aqui, vamos combinar. Se eu estou aqui é porque você vai me ouvir falar, e eu tenho que falar alguma coisa que certamente não é a mesma coisa que você vai ler. Então vamos suprimir esse pedaço, porque ele não serve para nada. Sobraram então os 3 tópicos que a gente tem que tratar. Observem, agora eu vou pegar o mouse de novo, observem que essa formatação aqui é uma formatação típica de um documento, o texto está justificado. Isso implica que tem um monte de buraco aqui entre as palavras, que não faz nenhum sentido num slide, tá certo? Então vamos fazer o seguinte, vamos tirar essas, vamos aumentar para vocês verem melhor, né? E agora vamos tirar esses buracos. Eu vou alinhar o meu texto à esquerda, porque eu não preciso ter aquela formatação supostamente organizada para um texto escrito. Observem que eu estou falando do óbvio, tá? Mais ainda, observem que ao final de cada uma das sentenças tem alguns sinais de pontuação, ponto e vírgula, ponto. Não serve para absolutamente nada nesse slide. Você pode tirar isso porque isso é ruído visual, tá certo? Então, observem que eu dei 2 passos aqui, ó. Eu vou voltar 2 slides para vocês verem. Eu eliminei os textos que ainda sobravam e já aproveitei para tirar o ruído que havia no final dessas sentenças. Bom, então agora está um pouco mais fácil. Ó. Eu vou falar de 3 coisas aqui, fontes, a seleção de cores e algumas técnicas de animação, que eu posso resumir em 3 palavras e que, obviamente, fica mais claro ainda se eu botar em maiúsculas e negrito e muito melhor para quem está vendo no celular se eu fizer essa apresentação aqui. Então, percebam que eu estou falando o óbvio, tá certo? Que pode não parecer óbvio para quem está sentado no seu escritório elaborando a sua apresentação na tela de um computador bem grande, que ele esquece o que os outros vão ver. Né? Tem um pouco a ver com o que o Lucas falou da facilidade de conexão, etc. Isso aqui vai um pouquinho além, né? Ou vem antes, talvez, do que a gente pensar no que vai chegar até o aluno. Né? Bom, então isso foi o óbvio, tá certo? Agora vamos para o não óbvio. Bom, o não óbvio, a gente vai voltar nesses 3 aspectos, e eu vou falar agora um pouquinho mais de fontes. Nós falamos do tamanho da fonte, na quantidade de texto, mas eu vou falar o seguinte. Existem 2 tipos de fonte importantes que a gente precisa considerar, e aí a gente precisa saber se a gente vai usar fontes com ou sem serifa, que muita gente provavelmente nem sabe o que é. Né? Esse é um termo lá da tipografia, e eu peguei esse documento aqui num site da internet para mostrar para vocês o que vem a ser a tal da serifa e se a gente deve ou não levar isso em consideração na hora de preparar a nossa apresentação. O que é a serifa, então? As serifas são pequenas linhas que aparecem na borda da letra e do símbolo, separadas em unidades distintas na máquina de escrever. Tá? E o que é, então, uma fonte sem serifa? É uma letra que não tem essas pequenas extensões, esses pequenos tracinhos ao fim de cada letra, né? Ó, tá aqui um exemplo, é muito mais fácil você ver pelo exemplo. Então, a letra da esquerda, a letra que está em vermelho, ela é uma fonte com serifa. É típica, por exemplo, a Times New Roman é uma fonte com serifa. E a da direita é uma fonte sem serifa. Arial, por exemplo, é uma fonte sem serifa. Qual é a diferença desse negócio num texto escrito e na tela do computador? A diferença é o seguinte, as fontes com serifa são mais fáceis de ler em trabalhos impressos. Isso tem a ver com a definição da impressão. Esses tracinhos que você tem na letra, eles induzem a leitura. O seu cérebro consegue emendar uma letra na outra e formar palavras de forma mais rápida. Pelo menos essa é a teoria. Então isso funciona muito bem se você tem um texto em alta definição. Se você tem um texto, uma imagem, né, que vai reproduzir um texto, mas a definição é baixa, é melhor usar fontes sem serifa, porque elas são mais eficientes, elas não perdem a definição e elas vão ficar sempre do mesmo jeito, tá? Mesmo que você mude a escala, inclusive. Então, resumo dessa história. Você vai imprimir, use fontes com serifa. Se você vai usar transmissão na web, que é o nosso caso atualmente, use fontes sem serifa. Se você tem dúvida de se uma fonte é ou não de um tipo ou de outro, verifique na internet, tem vários sites que mostram isso. Mas eu já digo para vocês, Arial é uma fonte
sem serifa, que funciona muito bem para apresentações. Tem outras, essa aqui, por exemplo, não é Arial, não me lembro qual é agora, mas você vai ver que ela não tem os tracinhos, né? Bom, além então das fontes, que a gente já explorou bastante, tem a questão das cores. Mas isso aí é bobagem, isso aí é um exagero. Não, não é não. Observem que nesse círculo de cores aqui, se você pegar cores que estão do mesmo lado aqui do círculo, elas têm um contraste muito pequeno entre elas, né? Então você não consegue, dependendo do gráfico, você não consegue perceber a diferença. Essas aqui, então, ó, elas são muito parecidas. Significa o seguinte, se você está fazendo um gráfico e você quer destacar diferenças, não tem nenhum sentido você usar cores muito próximas nesse círculo. Então a dica é, pegue, se você tem dois elementos que você quer fazer contraste, pegue opostos do círculo. Se você tem 3 elementos, forme um triângulo aqui, qualquer triângulo que percorra ou que você selecione nesse círculo aqui. E se você quer 4 cores, e assim sucessivamente, sempre procure pegar cores não adjacentes nesse círculo. Bom, vamos ver então, aqui, um gráfico em que eu mostrei isso. Eu peguei isso aqui, um gráfico de uma apresentação minha, tá lá, eu sou do departamento de transporte, vocês estão vendo no canto à esquerda, até a apresentação original era em inglês, mas eu nem me dei o trabalho de mudar isso, porque não é isso que interessa. O que interessa aqui são as 3 cores. Esse tipo de gráfico é um gráfico chamado de radar, né, em que você vai dispondo esses elementos em cada um desses eixos, e os valores, nesse caso, variam de 0 a 100%. Então aqui, ó, eu peguei 3 cores muito parecidas. Dá para ver? Dá para ver porque as linhas estão relativamente separadas, mas percebam que onde há sobreposição, ou pior do que isso, cruzamento de linhas, a coisa pode começar a ficar meio complicada, tá certo? Se você usar cores daquele esquema que eu mostrei para vocês, isso já não acontece, né? Percebam que as 3 cores são muito distintas, então é fácil perceber a diferença entre elas. Eu não estou entrando no mérito aqui se a combinação de cores é bonita, tá certo? Se tem uma cor que fica mais legal, ou, enfim, isso aqui não é uma obra de arte. Ela é um dispositivo de comunicação em que eu quero, nesse caso particular, realçar os contrastes. E eu fui buscar 3 cores que formam um triângulo naquele círculo que eu mostrei anteriormente para vocês. Bom, continuando, vamos falar agora do diferencial. Agora é a cereja do bolo. O Lucas já até fez alguma coisa nessa direção, e eu agradeço a ele, porque ele facilitou bastante o meu trabalho. Olha só, voltei o gráfico anterior, e agora vocês percebam o seguinte, eu separei uma das curvas, somente uma das curvas. Então agora eu estou falando de Curitiba, e eu posso explorar para cada uma dessas dimensões o valor específico da cidade de Curitiba. Então, eu estou mostrando somente o caso de Curitiba, e eu posso comentar sobre ele. Agora eu vou sobrepor a Curitiba, Goiânia. Percebam que eu estou fazendo isso passo a passo, exatamente o que o Lucas falou antes de mim. Então, Goiânia, nesse momento agora, eu consigo ver os valores de Goiânia e eu consigo comparar Goiânia com Curitiba, que vocês percebam que é muito próxima, vários indicadores, aqui já não é tanto, aqui é igualzinho. E aí, se eu for para o caso de Belém, que é o terceiro, né, vocês vão ver que a diferença é muito grande, que só há uma semelhança, que é no conjunto aqui do tráfego, né? E aí o restante é bem distinto. Há casos, inclusive, que Belém tem nota, enfim, o valor é 0% aqui, não é nota, mas é a porcentagem de atendimento ao indicador. Então percebam que o que eu estou fazendo aqui é mostrar a informação passo a passo, de tal forma que a pessoa que está assistindo consiga acompanhar o meu raciocínio e saber por que é que as coisas estão sendo apresentadas naquela ordem, por que uma coisa é diferente da outra, ou é igual à outra, de fato, na sequência em que elas aparecem. Bom, eu peguei um exemplo prático de uma aula, assim como o Lucas fez, eu peguei o exemplo prático de uma aula que eu ministrei no semestre passado. Aí alguém já deve ter arrepiado os cabelos e pensado assim, mas que gráfico horrível, né? Por que ele pegou um gráfico tão ruim? Porque esse é um gráfico real, esse é um gráfico de um avião, Boeing 767, que eu usei na disciplina de aeroportos, para mostrar o peso de decolagem de um avião, segundo várias ou diferentes variáveis. É um gráfico que se usava bastante no passado, hoje em dia é tudo computadorizado, né? Os pilotos é que usam esse tipo de informação para decidir qual é o peso de decolagem que eles podem decolar naquelas condições, dada a temperatura, o comprimento de pista, que dificilmente alguém consegue enxergar nesse gráfico, a menos que eu destaque. Então, ó, este primeiro elemento, olha que legal. Eu copiei a imagem,
recortei o pedaço que eu quero destacar e agora eu fiz bem grandão. Agora está todo mundo vendo. Ó. Isso aí é outside air temperature, é a temperatura externa do aeroporto, né? Que eu posso ler aqui nas escalas Fahrenheit ou Celsius. Eu entro com a temperatura local do meu aeroporto nesses valores aqui. Certo? Do mesmo jeito, eu posso ver o que acontece lá embaixo. Aqui nós estamos falando do comprimento de pista disponível. Então, se ele está no aeroporto que tem, sei lá, 2.000, 3.000, ele vai colocar o comprimento de pista aqui em cima em metros, aqui em cima em pés. Percebam que eu estou mostrando passo a passo para os alunos como é que isso acontece. Aqui um grande bloco que eu vou mostrar de uma vez só, porque, obviamente, vocês não estão interessados no conteúdo, mas na estratégia. Então, eu estou falando aqui da declividade da pista, se ela é a favor ou contra o movimento da decolagem, o vento, se ele é de frente ou de cauda, vamos dizer assim. Aqui a posição dos flaps, e por aí vai. Bom, feito isso, agora eu vou mostrar um exemplo em que eu utilizo esse ábaco passo a passo. Então, eu criei um exemplo aqui do lado, né, mais ou menos o que o Lucas comentou na apresentação dele, em que eu tenho várias condições reais aqui. Essa representação veio de um texto escrito, eu não tive a oportunidade de limpar aqui, mas eu acho que todo mundo consegue ver. Então, olha só, agora eu já sei onde é que eu entro com a temperatura do ar. A temperatura do ar eu entro nesse lugarzinho aqui, ó. Então, eu vou lá, 23 graus, eu entro com o valor 23, e percebam que eu estou usando as animações agora para mostrar passo a passo o que é que o aluno tem que fazer, que é o que o piloto fazia, né, para chegar no peso final. Então, ele vai até um determinado ponto, que é definido pela altitude do aeródromo, aqui em cima, né. Depois ele anda para a direita, para numa linha de referência. Percebam que essa linha que eu desenhei agora é uma linha verde. Existem várias linhas de referência aqui nesse gráfico. Tá? Então, o sujeito sabe que ele vai ter essas linhas de referência e eu vou explicando passo a passo qual é o procedimento aqui. Eu não preciso mais dar zoom, porque eu já mostrei no zoom anterior o que era cada uma dessas seções, né? E agora eu finalizo isso movendo o meu cursor para a direita e vendo que o peso limite de decolagem nessas condições é de 376 mil kgf. Agora eu posso pegar esse mesmo gráfico e passar para eles e dizer assim, olha, vocês agora vão receber um PDF, né, e vocês vão reproduzir esse mesmo procedimento com uma temperatura diferente, enfim, eu mudo o que eu quiser para que eles me forneçam a resposta naquela perspectiva de que eles têm que participar e devolver alguma informação. Muito bem. Bom, aqui eu tenho um exemplo bem simples, e é esse que eu vou mostrar para vocês, se vocês quiserem que eu mostre o videozinho que eu fiz do tutorial da animação, em que eu mostrei aqui, ó, o número de veículos por habitante, o que acontece nas diferentes cidades, e eu fiz 3 etapas. Eu mostrei primeiro no ano, segundo, depois no outro, e finalmente, depois eu finalizei. Então aqui, ó, esse é o vídeo que vocês vão me dizer depois se vocês querem que eu mostre ou não, né? Se vocês quiserem eu volto nele. E eu vou, então, agora para a conclusão, a depender do vídeo. Se vocês quiserem que eu volte no vídeo, se não, eu volto. Se não, a gente fica por aqui. Então, quais são as dicas, resumindo tudo que eu falei? Primeiro, com relação ao texto. Escreva no texto somente o essencial, né? O Juliano escreveu bastante no slide dele e ele mesmo se arrependeu. Ele começou falando, escrevi demais aqui, desculpe, pessoal. E eu falei, ele vai ficar chateado comigo que vai parecer que eu estou criticando. Não estou criticando não, Juliano, é só uma dica que eu acho que é importante que tenha pouco mesmo, que seja clean. Você mesmo reparou isso, né, e destacou isso na sua fala. Depois as fontes, ó. Fonte é grande mesmo, e de preferência sem serifa, porque é muito mais fácil da pessoa enxergar. Por último, construa o seu raciocínio. Elabore da mesma forma que você faria na sala de aula. O Lucas mostrou isso no exemplo do Simplex ali de forma perfeita, também na tabelinha que ele mostrou. Construa as ideias. Ninguém chega na sala de aula, preenche a lousa toda para depois começar a explicar. Pelo menos não que eu saiba, né? E é importante que você mostre passo a passo o que está acontecendo para a pessoa entender a lógica do seu raciocínio. Como é que a gente faz isso num slide, numa aula à distância? Usando os recursos de animação, que eu falei que eram a cereja do bolo, tá certo? Então, essas são as dicas. Se vocês quiserem que eu volte naquele videozinho, que tem 4 minutos, em que eu mostro algumas bem rápidas dicas de como é que se faz a animação no PowerPoint, eu volto lá. Se vocês não quiserem, eu encerro por aqui. Daniel, passo para você aí. Fica à vontade e me diz o que vocês querem.
Ó, a Júlia, Cristiane, Lucas, querem vídeo. Tem mais gente aí, pessoal? Então vamos para o vídeo. Tá bom, Aqui, então eu vou fazer o seguinte, eu vou direto para o slide do vídeo, e aí... Só tenta compartilhar ali como guia do Chrome, tá? Ou se for... ele está embutido na apresentação, tá? Então tá é melhor para ele ainda. rodar aqui. Agora eu vou Pra dar outra rodar. dica para vocês. Eu tenho que desabilitar o laser, tá certo? Porque se eu tentar rodar o vídeo com o laser, ele não funciona, tá certo? Só um minutinho, Nelson, se você puder retornar depois essa tela, porque a gente não estava mostrando essa tela ainda. Desculpa. Ok, não, eu estou parado agora, aqui. Isso. Começa essa ação de novo, senão as pessoas vão perder esse... Tá, então, ó, eu estou na tela onde tem o vídeo, é um slide do PowerPoint, tá certo? Vocês estão vendo aqui do lado, porque eu gravei o PowerPoint. Eu vou voltar um slide para vocês verem, ó. Eu mostrei esse aqui para vocês, e eu falei que esse aqui eu mostraria atendendo a pedidos, tá certo? Então, eu estou nele agora. E eu estou com o cursor que ainda é o laser. Se eu tentar rodar o vídeo com esse cursor, ele não vai funcionar. Então, eu preciso desabilitar o vídeo e voltar a ter o cursor normal, tá certo? Então, voltei o cursor normal, tem uma mãozinha aqui, vocês estão vendo, né? Então, eu vou rodar o vídeo e, eventualmente, eu vou parar esse vídeo para que vocês consigam entender a lógica do que eu estou falando. Bom, esse gráfico é um gráfico que foi produzido no Excel, como a gente normalmente faz, tá certo? Então, eu produzi ele no Excel, já fiz com as fontes bem generosas para facilitar a vida aqui da gente, e eu agora quero colocar uma animação nele. Então, como é que eu faço isso? Bom, a primeira coisa que eu tenho que fazer, desculpa, eu vou rodar o videozinho aqui, ó. Então, percebam que eu vou mostrar, vou conferir, demonstrar para vocês que esse é um vídeo... Opa, perdão que eu esbarrei aqui, desculpe. Tanto cuidado e ele... Ah, que droga. Espera aí, só um minutinho que eu esbarrei e fiz uma grande bobagem. Ok. Voltou? Voltou, Daniel? Sim, voltou. Ok. Então, ó. Opa, eu tava com a câmera aqui. Ó, observem, ó, que eu tô... eu parei o vídeo para vocês verem. Eu estou mostrando, quando eu clico nesse gráfico, para ficar claro que ele é um gráfico que veio do Excel, eu cliquei aqui nessa opção com o botão direito do mouse e está mostrando que se eu clicar nele aqui, eu abro o Excel, tá certo? Isso é bom, porque eu consigo ir lá e atualizar alguma coisa, mas é ruim, porque eu não consigo usar os recursos de animação se eu tiver esse modelo. Então eu vou continuar o vídeo, vocês vão perceber que eu vou copiar esse gráfico, tá? Simplesmente fazer uma cópia e vou colar agora como meta-arquivo avançado. Tá? Todo mundo viu? Eu colei como meta-arquivo avançado. Então, eu tenho, no slide 40, eu tenho o gráfico original, que veio do Excel. No slide 41, eu tenho ele igualzinho, só que eu colei como meta-arquivo avançado. Bom, quando eu colo ele como meta-arquivo avançado, ele é um bloco, eu subi ele um pouquinho para não ficar embolado ali com o símbolo de baixo. Agora, eu vou fazer o seguinte. Observem que já não tem mais aquela opção do Excel. Agora, eu mandei desagrupar, tá? Eu mandei desagrupar esse objeto. E ele perguntou, ele está dizendo o seguinte, ó, isso aqui é uma figura importada, e você vai transformar isso num objeto. Você quer? Eu quero. Então, ó, eu desagrupei, e agora eu vou desagrupar mais uma vez. De novo, ó, percebam que agora esse gráfico ele é composto de um conjunto enorme de elementos gráficos. Já não é mais o gráfico original do Excel. Se eu quiser editar, se eu quiser clicar nele aqui para editar no Excel, eu perdi o vínculo. Mas eu consigo mexer em cada um desses elementos separadamente. Então percebam o seguinte, ó. Eu vou agora fazer uma coisa. Eu vou clicar aqui, ó. Esse é o conjunto de elementos em azul. E eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar as cores, a cor dele. Eu não gostei porque ele não está dentro daquela sugestão que eu fiz para você de escolha de cores, então eu vou lá e já mudo todos eles para verde. Claro que eu tenho que mudar na legenda também. Aqui eu vou dar uma pausa, vocês vão estranhar que eu não fui aqui no botão direito para mexer na legenda, para mudar a cor da legenda. Por quê? Porque eu usei o comando F4 no meu teclado. O que é o comando F4? Ele repete a última ação que eu fiz. Como a última ação que eu tinha feito foi mudar a cor para verde, se eu clicar F4, aquele objeto que eu selecionei na sequência vai assumir a última ação, que é mudar para verde.
Muito bem, então vamos continuar. Agora eu vou fazer o seguinte, eu selecionei essas duas caixinhas que estão na legenda e vou aumentar, porque elas vêm muito pequenininhas do Excel. Então já selecionei as duas usando a tecla Shift para estender a seleção. E agora eu vou separar as duas ali, ó, para elas ficarem mais claras. Eu posso fazer até maior esse retângulo aí da cor, tá certo? Muito bem. Então agora, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vi que isso aqui ficou pequeno, então eu vou lá e aumento. Mas eu peguei só a palavra taxas, não tem problema. Eu desfaço, pego todo o bloco e agora aumento, ó, tudo de uma vez só. Ao fazer isso, eu percebi que eu errei motorização, eu botei um acento circunflexo, mas não tem problema, porque isso aqui é um texto que eu consigo editar isoladamente. Então eu vou lá e acerto motorização. Aqui, agora eu vou começar a usar o recurso de animação. Então percebam que eu, vou parar um pouquinho para vocês verem, eu fui na aba animações e eu cliquei numa coisa que chama painel de animação. Aqui vai aparecer do lado direito todas as ações de animação que eu estou inserindo, que eu estou realizando. Eu preciso abrir o painel? Não, mas eu abri porque fica mais fácil da gente acompanhar o que está acontecendo. Então vamos lá, abri o painel e agora eu criei uma animação. Como é que eu fiz? Com aquele objeto verde selecionado, eu vim na opção aparecer aqui, ele agora assumiu uma ação aqui que é que esses elementos em bloco em verde que eu havia selecionado vão aparecer. Vamos ver como é que fica, ó. Eu vou fazer o modo de visualização e está assim, ó. Viram? Então, esse é um comando que faz aparecer todos esses elementos de uma vez só. Vamos voltar aqui agora. Mas eu esqueci de fazer a legenda também aparecer. Então, eu vou lá, seleciono os dois e mando adicionar agora ali, aparecer, ó, apareceram mais dois elementos. Cada um desses elementos que vocês estão vendo aqui é uma ação de animação que tem uma determinada sequência. Esse numerinho aqui quer dizer que ela só aparece quando eu clico no mouse. Quando não tem o numerinho, é uma coisa na sequência da outra. Ou junto ou na sequência. Que você pode regular clicando o botão direito aqui e acertando alguma dessas três opções aí. Eu vou dar uma pausinha aqui para vocês verem. Nesse caso, eu mandei mostrar após o anterior, e aí agora eu dei um tempinho. Então, ó, vamos ver de novo o efeito de animação. Perceberam? Ó, apareceu primeiro a parte das barras e depois, meio segundo depois, apareceu o verdinho aqui da legenda. Então, ó, de novo, eu posso selecionar cada uma das linhas. Ó, vejam, há três opções. Iniciar ao clicar, iniciar com o anterior e iniciar após o anterior. Se for após o anterior, eu posso regular o tempo. Ó. Então, eu posso ir lá, clicando o botão direito do mouse, eu regulo o tempo para ele ficar maior ou menor. Ó, agora, os dois últimos estão juntos aparecendo. Muito bem, vamos na sequência, eu vou fazer isso agora para o outro conjunto de barras. Já selecionei tudo de uma vez, faço a animação, eu posso fazer várias de uma vez só e depois mudar se eu quero ao clicar ou não clicar, acertando aqui na opção que eu selecionar o que eu vou fazer, tá certo? Então, quando eu seleciono um determinado elemento e boto clicar naquela opção ali, quando eu clicar é que vai aparecer, ó. Percebam que o verde está diferente do cor de abóbora em termos de sequência de animação. Mais ainda, eu posso selecionar todos esses caras e mudar de posição, ó. Então esses agora vão lá para cima, estão vendo? Ó, eles mudaram de posição, então agora o laranja vai aparecer antes do verde, ó. Eu decido qual é a sequência, tá certo? Bom, em resumo, essas são algumas das opções, né? Tem muito mais coisa que a gente pode fazer, mas eu acho que isso dá uma pista para vocês do que dá para fazer. Há recursos também de saída e de ênfase que nós podemos adicionar nessa sequência aqui. No começo a gente apanha um pouquinho, mas a lógica é muito tranquila, depois de um certo tempo vocês pegam sem grande dificuldade. Tá? Eu acho que é isso. Aqui o finalzinho, só para finalizar aqui, já finalizou, ele voltou para o começo. Beleza. Então, acho que é isso, Daniel. Eu agradeço. Peço desculpas aí se eu me estendi, mas já que vocês pediram, eu atendi ao pedido, ok? Obrigado, estou à disposição. Vou parar o meu compartilhamento aqui. Isso, perfeito, então. Então, eu acho que hoje agradeço a todos vocês, né? Não sei se o Fábio, o Juliano, o Lucas e a Luciana, que está se juntando a nós agora nesse momento da nossa live aqui. E com isso a gente estamos todos juntos de novo, e acho que foi um banho aí de dicas, né, pessoal, de todos os níveis, né?
desde a organização geral do curso, né, com a aula zero, com os vídeos introdutórios, com aquela estrutura que se repete, com a padronização, né, e depois nós tivemos aí outras dicas do Lucas com a reorganização do conteúdo, que é fantástico, né? Normalmente a gente tem um conteúdo que a gente está acostumado no presencial e de repente ele pode não funcionar para o virtual, né? Eu acho que só de saber isso, lembrar disso, né? E mesmo e depois o Antônio Nelson nos abrilhantando aí com também essa belíssima didática, né? Eu acho que no caso do Antônio Nelson a gente aprendeu também com as dicas e também com a didática, que o espeto dele foi de ferro, né? Não foi aquele espeto de pau. E ele veio falar de dicas de vídeo e realmente a gente viu as dicas da própria apresentação, que foi uma coisa bem fantástica, assim. Mas agora a gente está se juntando a nós, a Luciana, então, em vez de se eu passar a palavra para vocês, eu acho que a gente vai ficar um pouco com as mesmas ideias, e a Luciana, ela tem uma outra experiência que está sendo muito importante aqui. A gente não está falando muito disso, porque a ideia é ajudar o docente na ponta, né, que a gente chama, que é o docente ali que está na lida com os alunos, ofertando a disciplina, mas nessa pandemia houve um grande aprendizado e um desafio por parte também dos coordenadores, dos gestores de graduação, que tiveram que reaprender a fazer várias coisas no online, mas eu ia passar a palavra para a Luciana, que é coordenadora do curso de Engenharia Mecânica, é uma das coordenadoras bastante atuantes da nossa CG, e a gente tem o privilégio de ter ela também, porque ela é uma das poucas pessoas que participam do GT de implantação das DCNs no Brasil, né? Quer dizer, a ESC tem essa coisa dela estar sendo representada, muitos professores não sabem aí, mas a ESC faz parte ali do comitê que está ajudando a implantar as diretrizes, e a Luciana faz esse trabalho. Então eu vou passar um pouco a palavra para a Luciana, se ela puder comentar, ou como docente, ou como gestora, como você vê todas essas dicas, o que mais te chamou a atenção também, você pode fazer alguns highlights, assim, sobre o que mais te chama a atenção, e outros comentários que você julgar interessante para ajudar a orientar tanto docentes quanto os nossos coordenadores. Muito obrigada, Daniel. É um prazer estar aqui com todo mundo, né, ouvindo essas palestras. Eu estou desde segunda-feira, nessa semana, aproveitando tudo que eu posso, né. O primeiro comentário que vou fazer é com relação ao que você acabou de falar sobre eu ser representante da ESC na Comissão Nacional de Implantação das Novas Diretrizes Curriculares para os cursos de engenharia. É que lá se fala muito em novas coisas, só que eu percebi que muitos dos docentes da ESC já faz muita coisa, né? Então, assistindo essas palestras, eu pude ainda ter mais certeza ainda sobre isso. Então, na verdade, o que a gente precisa fazer é atualizar isso nos nossos projetos pedagógicos, né? Então, tudo isso que vocês falaram durante a semana, os palestrantes falaram, acho que a gente pode implementar. Uma outra coisa que eu percebi também é que muitas das dúvidas que a gente tinha e ainda tem, né, no semestre, e que os professores recorrem a gente, eu aprendi aqui com vocês. Hoje, então, né, muito obrigada pelas dicas. E eu acho que seria interessante, aproveitando o que o Fábio falou na palestra dele, de sistematizar tudo isso que foi dito nessas palestras, de alguma forma, e com certa rapidez que eu falo, porque eu sei que a gente está cheio de trabalho, né, na CG, nas comissões, dando aula, né, eu sei que tá uma loucura, mas eu falo isso porque sistematizar e dar essas orientações. Por exemplo, isso que o Lucas falou para mim, de upload, por mais assim que eu tivesse noção, eu acho que hoje ficou mais claro, né, reorganização do conteúdo, de preparar uma aula presencial para uma aula online não, remota, né, fazendo vídeos ou de modo síncrono. Para mim, eu acho que se a gente colocar isso num contexto, organizar e distribuir para os professores, não montar uma apostila, não digo uma apostila ou um manual, nada disso, mas sistematizar,
para que todos tenham acesso. Quem não teve a oportunidade de ver hoje, que tenha algum dia, né, assim, que pegar um manual e falar assim, não é um manual, um material, e falar assim, olha, deixa eu ver lá como que faz, como que é esse negócio de, por que minha aula síncrona não vai bem? Aí tá lá um tema sobre aula síncrona, a questão de upload é importante, o meu tá funcionando? Eu acho que é super importante, porque como na coordenação, eu ouço os alunos e ouço os professores. Então, lá na reunião do departamento, terça-feira, né, que nós fizemos, houve uma pergunta nesse sentido, quanto o aluno gosta, qual o tempo que o aluno presta atenção em vídeos. Aí o Juliano falou sobre isso hoje, né, também já tinha um direcionamento da Pró-Reitoria de Graduação sobre isso, mas eu acho que, como é muita coisa que tem, né, foram muitas palestras, teve muita coisa vindo da Pró-Reitoria mesmo, eu acho que se a gente conseguir sistematizar isso, eu acho que é uma boa, mas isso também eu acho que é uma discussão que tem que ser levada na CG, né, porque eu sozinha também não tenho condições de fazer isso, né, teria que ser com a ajuda de todo mundo, é só uma ideia, assim, que surgiu diante de tudo isso, porque essas dicas, para mim, foram fantásticas, como professora e como coordenadora também, porque aí eu já tenho um direcionamento para dar aos professores e aos alunos também, né. Uma outra coisa que eu percebo também, como eu estou assistindo as palestras, é como eu me comporto diante das palestras e o que eu vejo, né? E isso para mim também é uma visão importante, porque aí eu consigo saber também como os alunos se sentem, né? Então eu sempre tenho essa experiência. Então, por exemplo, o celular perto de mim é um grande problema. Né, um grande problema, e isso eu só me atentei assistindo as palestras de vocês, né, que eu falei assim, eu perdi um pedaço. Por que eu perdi um pedaço? Porque eu estava no celular, né, não estava no Facebook nem nada, estava vendo o WhatsApp, estava vendo o site, estava vendo não sei o quê, mas eu estava no celular, né. Então eu achei super importante que vocês falaram, gostei muito. Para mim está sendo muito produtiva, essa semana está sendo muito produtiva, eu estou aprendendo muito. Só de ter visto a aula do Antônio Nelson, aí ele começou a explicar em detalhes, mas só de ver uma aula muito bem feita, é muito bom, né, e saber que a gente tem recurso para fazer isso, né, saber que o CETEP está à disposição, que o Fábio conseguiu fazer um monte de coisa lá, eu acho que são dicas que a gente pode passar para os outros professores. Eu sei que essa palestra, né, ela foi divulgada, mas acho que muitos não conseguiram ver, então se a gente conseguir sistematizar isso, acho que vai ser de grande valia, tá? Perfeito. É isso, Daniel. Perfeito, muito bom. A Lídia Moura perguntou um pouco se há uma estratégia para selecionar o texto destacado, né, mas eu vi aqui que eu acho que o Antônio Nelson até ele mostrou aqui os detalhes, viu, Lídia, mas aí eu vou pedir para a Elenise colocar o formulário, e aí vocês podem colocar mais dúvidas no formulário, a gente passa para o Antônio Nelson também. Mas eu achei assim, foi uma experiência bem rica, né, várias pessoas comentando, mas eu queria comentar para vocês, assim, quando a gente falou que a Luciana tocou no aspecto de duração, né, eu queria que vocês comentassem um pouco se vocês veem que existem estilos de vídeo, porque eu vou te falar de uma dificuldade que eu vejo, eu já vi em vários lugares, né, e até a minha experiência mesmo, eu comecei lá em 2011, 12, tentar fazer vídeos, aí em 2014 eu tive uma experiência mais sofisticada, assim, e eu lembro que eu vi toda essa época, assim, no começo falava em 15 minutos, por exemplo, a plataforma do MIT, do EDX, começou com aulas de 40, 50 minutos, aí depois a gente via a recomendação de que era 20, aí depois virou 15, já ouvi 7 e já ouvi 4. E a minha dificuldade com essas coisas é que às vezes eu penso assim, depois de um tempo, é que existem, na verdade, estilos mesmo videoaula, existem estilos, né? Então eu queria que vocês comentassem um pouco se vocês veem esses estilos, como que vocês classificam, e, né, por exemplo, na verdade o Juliano comentou um pouco, e o Fábio, né? Às vezes você tem que ter um vídeo onde você dá uma visão geral, para que o aluno entenda a pílula, né, um conteúdo um pouco específico, e depois um outro vídeo, esse um pouco pode ser um tempo maior, ou com uma interação, e de repente aí depois você tem um vídeo mais específico. Estou citando 2 casos, mas se vocês conseguem ver isso, se alguém quiser comentar,
e que dica vocês teriam sobre isso, ou como vocês fazem, ou se organizam em relação a isso. Daniel, eu só queria fazer um comentário que é o seguinte: se alguém perguntar para mim, olha, você acha que é razoável alguém apresentar uma palestra durante 1 hora, só falando, com a mão no bolso e sem nenhum slide? É impossível prestar atenção. Não é. Eu assisti uma palestra do Amir Klink, ninguém desgrudou o olho dele. Então, assim, não dá para a gente generalizar, tá certo? Eu não sou Amir Klink, então se eu for falar 1 hora eu vou ser linchado, o pessoal vai dormir, vai olhar o celular, como a Luciana falou. Mas o Amir Klink consegue, né? E a gente fica encantado, porque o cara é um contador de história muito bom. Então, é difícil a gente querer padronizar isso. Você dizer, olha, dá para fazer vídeo de 20 minutos? Dá, né? O Sete outro dia mencionou as aulas de cálculo do Limberopoulos, lá do IME. Você vê meia hora, até 1 hora de vídeo dele na lousa. É espetacular, a lousa dele é muito boa. Então é difícil a gente generalizar. Agora, se a gente não tem o domínio, é melhor começar com blocos pequenos, porque aí a gente corre menos risco, tá certo? Se alguém quiser comentar mais, fique à vontade. Então, eu fico prestando atenção muito em coisa que não tem necessariamente a ver com aula, né? Eu fico prestando atenção muito em vídeos que às vezes a gente assiste nesses canais fechados e tal, e que são muito bem produzidos. Um exemplo que eu tenho para mim, assim, quem sabe um dia a gente não vai chegar ao nível de produção deles, mas com certeza, talvez em conteúdo a gente consiga. Se alguém já assistiu aquele New York Magazine, que aparece no Arte 1 de vez em quando, todas as matérias lá tem 2 minutos. Em 2 minutos eles conseguem dar um nível de profundidade ao assunto, inclusive porque foi muito preparado aquilo ali, muito grande, né? Então, assim, eu acho que é tudo uma questão de planejamento e de conhecer a técnica. Tudo tem sua arte e sua técnica. O problema é que a gente não tem nem... Está aprendendo a técnica e a arte ainda está longe disso daí, né? Mas talvez, pegando, por exemplo, o pessoal de comunicação, da Superintendência de Comunicação Social lá em São Paulo, veja os vídeos que a reitoria divulga, são muito bem feitos. Talvez fosse o caso de mandar os nossos técnicos lá para São Paulo, na superintendência, e fazer um treinamento lá, entendeu? Alguma coisa do tipo. E mesmo aqui, a gente tem a EPTV aqui do lado também, né? Será que a gente não poderia falar com o Paulo Brasileiro e ver se não pode mandar um pessoal lá para aprender um pouquinho? Então, essa questão de know-how é uma coisa que a gente está construindo ainda, mas eu acho que dá para a gente chegar no meio termo disso daí. Perfeito, Fábio. Pode falar. Eu concordo também com o Fábio, que foi colocado pelo professor Antônio Nelson. Eu acho que essa questão de... os vídeos que eu assistia lá, eu assistia toda semana, né, na licenciatura em ciência, então eu assistia os vídeos produzidos pelos professores para assistir, até porque os alunos assistiam também, né, então eles assistiam, eu queria assistir também para ver o que eles estavam assistindo, para poder depois discutir aos sábados. E os vídeos eram muito bons, eu adorava assistir os vídeos, eu conseguia assistir, eram vídeos não muito longos, mas assim, 25 a 30 minutos, e eu conseguia assistir super bem, porque o que tinha lá, que eu sentia, era a questão da produção. Era muito bem produzido, as imagens, a forma como era trazida, as imagens, por exemplo, da biologia, dos animais, como era trazido, como era mostrado as imagens, isso cativava. Então, a gente parava, ficava olhando e não conseguia parar de assistir. Então, eu acho que essa questão é importante mesmo, desse aprendizado, e eu acho que está todo mundo aí aprendendo também, e a gente... Mas eu acho que o caminho, para mim, pelo menos, com experiência, era isso que me atraía bastante, assim. Posso fazer uma parte? Eu vou fazer uma parte pelo seguinte, a gente está tendo nessa semana uma experiência muito maravilhosa com os alunos pai, então deixa eu até aproveitar para dar os parabéns aí, se tiver algum aluno pai das oficinas nos assistindo, que eles fizeram um trabalho muito legal. Olha que força, né, Fábio? O Fábio lembrou dessa questão de que a gente às vezes tem o recurso do nosso lado, né, e a gente não consegue ver, né. Já anotei aí, viu, Fábio, essa sua ideia da superintendência, mas eu vejo assim, a USP ela tem as bolsas PUB, a USP tem dinheiro para extensão, que pode ser atrelado à pesquisa, então eu acho que fica a ideia aqui na nossa discussão, mostrando como é viável, gente, nós temos docentes que já estão fazendo coisas muito bacanas,
mesmo sem uma estrutura. A gente tem hoje o CETEP batalhando para se modernizar e profissionalizar ainda mais. Mas eu acho que se a gente junta essas forças, né, com esses alunos escrevendo um projeto de extensão, eu acredito que daria muito para fazer ou um curso de extensão, ou mesmo que fosse um monte de aula aberta, um tipo MOOC, onde as pessoas possam entrar e aprender na USP, no e-aulas, etc., e com a marca ESC. Então, isso é uma coisa que a gente mata muitos coelhos, né? Hoje, não pode falar isso, tá ruim minha analogia, né? Muitos coelhos com uma cajadada só, não é muito bom falar isso, tá? Mas assim, você vai atingir vários objetivos, né? Com a mesma força, né? Porque você vai estar treinando alunos em pesquisa, ele gerando um conteúdo novo, fazendo o brand da instituição, retornando para a sociedade o conhecimento de que elas não sustentam, free, via plataforma e aulas e tal. E eu acho que a gente precisa aprender a fazer mais isso também, né? Então, eu acho que tudo isso que você falaram é muito importante. Inclusive, a experiência do Juliano, né, Juliana? É possível, né? Por exemplo, a gente ter especialização. A gente não falou muito disso, que a gente está, nesse momento, mais preocupado com a graduação, né? Mas tanto a pós-graduação como a especialização, eu acredito que tem espaço muito grande para a gente se firmar e levar a marca da ESC, né? Então... É isso mesmo, Daniel. Interessante, você lembrou aqui, né, só fazer um comentário aqui também, na questão da dinâmica que conseguimos trazer para essa semana, com as oficinas, né? Então, foi uma ideia que foi crescendo na programação. Gostaria de voltar aqui para as perguntas, né? Tem algumas perguntas aqui no YouTube, né? E eu gostaria de fazer também para o Lucas, né? Fazer uma pergunta para o Lucas, mas, claro, os outros quiserem comentar, não é? É porque nós, na comissão de graduação e nas coordenações também, né, dos cursos, colocaram alguns professores de uma maneira, uma contra a outra, né? A aula síncrona e a assíncrona, né? Eu acredito que as duas têm o seu papel, né? Então, inclusive, no calendário nosso, da ESC, né? Nós temos um calendário, um horário, né? Então, e pela minha experiência no primeiro semestre, os alunos, esse encontro semanal, né, repetindo o estilo presencial, muito bem elogiado pelos alunos e demandado pelos alunos, inclusive para o Instituto de Física e de Matemática, né, porque nas disciplinas de física, algumas, né, iriam monitores ou postavam as aulas, né, então os alunos se sentiam muito perdidos, né. Então, a combinação, eu vi que o Lucas, ele ponderou as duas coisas, né, e porque também nós tivemos alguns docentes, né, compreendendo algumas mensagens da pró-reitoria, né, que recomendo, como se estivesse recomendando geral, né, da aula síncrona por causa da dificuldade de conexão e problema internet e tal, né. Mas, por outro lado, os nossos alunos aqui, nossa experiência, inclusive nas pesquisas que os coordenadores fizeram com os alunos, né, a importância dos encontros semanais. Então, é claro que você pode colocar os encontros semanais e ter também levantar a questão para os alunos que poderiam estar tendo dificuldade, né? Então, eu gostaria de perguntar para o Lucas, principalmente, que ele trabalhou, que ele abordou esse assunto, né? Comentasse mais um pouquinho, eu sei que ele colocou quando é que a síncrona tem os problemas de um e do outro, eu achei muito bem balanceado, só poderia comentar mais um pouco, né, porque está diretamente ligado com as perguntas que nos colocam, né, uma contra a outra, e na realidade não vejo assim. Por favor, Lucas, se pudesse comentar, agradecemos. Professora Vilma, obrigado aí pela pergunta, aos colegas que encaminharam a pergunta aí pelo chat, eu estou tendo acesso a elas aí por você, mas a questão toda que se coloca é que não necessariamente precisa ser um confronto entre a aula síncrona e a aula assíncrona. Ambas têm vantagens e ambas têm desvantagens e você deve ponderar ônus e bônus de cada uma das abordagens. No caso do semestre anterior, eu dei o exemplo de pesquisa operacional, que era uma matéria optativa,
e eu estava ministrando para 20 alunos. E quando a situação se estabeleceu, eu fiz uma consulta aos alunos e perguntei a eles qual a forma que eles gostariam de que eu continuasse ministrando a disciplina. E para aquele grupo de alunos em particular, que tinha as facilidades de acesso, ou seja, cumpriram aqueles pré-requisitos que eu mencionei na minha apresentação, a aula síncrona foi possível. Entretanto, eu sempre deixei claro que, apesar de entrar naquele horário e dar a aula de maneira síncrona, eu me colocava à disposição em horários alternativos para poder fazer repetição de conteúdo, caso algum dos alunos eventualmente tivesse algum problema de conexão naquele determinado momento. Mas é claro que a repetição de conteúdo vai da disponibilidade de cada professor que tem de fazer esse atendimento fora do horário que está estabelecido via agendamento. Agora, no semestre passado, eu também dividi uma disciplina com o professor Antônio Nelson, com o professor Adalberto, que é a disciplina de aeroportos e portos, e no caso, essa disciplina, novamente foi feita uma consulta pelo professor Antônio Nelson, e os alunos, por ser uma matéria obrigatória, e no caso eram 2 turmas que somavam mais de 50 alunos, a preferência foi pela aula assíncrona, onde a gente gravou os conteúdos e disponibilizava de maneira que eles assistissem quando lhes fosse conveniente. Entretanto, para mitigar a eventual distância que se impunha pela aula assíncrona, a gente agendava horários de atendimento a esses alunos e falava, tal horário eu vou estar online, se vocês tiverem algum tipo de dúvida ou quiser maiores esclarecimentos acerca da aula, tirar dúvidas com os exercícios que foram propostos, a gente vai estar disponível nesses horários e, além disso, disponibilizava atendimentos até individualizados mediante agendamento. O aluno mandava um e-mail solicitando esse atendimento e a gente disponibilizava essa ajuda quando necessário. Eu acho que, novamente, não deve ser um confronto, você deve ponderar o que há de bom e ruim em cada uma das abordagens e dá para você se valer das partes boas em cada uma dessas 2 formas de se ministrar a aula, mas as partes ruins podem ser compensadas em ambas as abordagens também. Então, se você fizer a opção pela aula assíncrona, você pode promover uma aproximação dos alunos mediante atendimentos em horários alternativos, e se você dá a aula síncrona, você pode promover uma repetição de conteúdo para aqueles que eventualmente tenham problema de conectividade ou de horário, alguma coisa nesse sentido. Espero ter respondido a dúvida. Estou aí à disposição. Muito bem, respondeu muito bem, eu concordo com você, temos que ter esse equilíbrio, né, e muitas vezes o bom senso, né, e ouvir, né, nós sempre dizemos, sempre falamos que é importante consultar os alunos, né, e escolher junto, porque uma outra coisa que nós observamos, que também foi falado nas palestras, né, que se aumenta, né, a interação docente-discente é aumentada por incrível que pareça, ela aumenta com a atividade, né, por causa da atividade síncrona, né, então, isso é muito bom, inclusive, isso nos faz pensar que na presencial também nós poderíamos aumentar essa conexão, que está sendo muito bem apreciada pelos alunos, né. Voltaria aqui para fazer uma pergunta, então, para o Antônio Nelson, né, e também comentar a questão, que tem uma pergunta aqui do YouTube, a questão da imagem, aparecer a imagem sumir, né, e também dizer aqui, né, que está tendo oficinas à tarde, né, falando também sobre o uso do PowerPoint com vídeos internos e usando esses recursos de animação. Se você quiser comentar um pouquinho aqui, ou talvez dar mais links de onde possam trabalhar um pouco mais essa sua apresentação, que adorei a apresentação de todos vocês aqui, só fiz a pergunta direto para o Lucas e para o Antônio Nelson, mas o Juliano também trouxe outras dimensões aqui para nós, outras maneiras de enxergar a organização do curso, né, da disciplina, e também o Fábio, claro, né, e agradeço também aqui a Luciana, né, pelos comentários importantes aqui que ela deu. Então, Antônio Nelson, passo aqui para você e depois eu retorno para o Daniel. Obrigada, viu?
Ok. Esse recurso que eu usei para gravar o vídeo da sequência de comandos na tela, eu usei o Active Presenter. É um software pago, mas que ele tem uma opção de graça que é muito flexível e que a gente faz praticamente tudo o que a gente precisa, né? Dá para você cortar o vídeo, inserir imagem, capturar a tela, combinar com PowerPoint, colocar música de fundo, o que você quiser fazer, dá para fazer ali. Eu não sei o que faz com a versão paga, nem imagino o que dá para fazer com a versão paga, porque na versão gratuita já é espetacular, imagina a outra. Há um tutorial do professor Fábio Gregory, que está disponível no e-aulas, se não me engano, que ele mostra como é que se faz isso, e em 5 minutos você aprende a fazer o básico, inclusive a fazer corte nos vídeos, etc. O próprio PowerPoint permite fazer algumas dessas tarefas, mas não é tão bom, né? Ele é bom para preparar a apresentação, mas para gravar essa sequência e colocar a imagem dentro não é tão bom. De todo jeito, há um tutorial também, um videozinho explicativo que o André Cunha fez. Pode colocar no chat? Eu já coloquei no site, viu, Vilma, uma página do CETEP que a gente criou, inclusive para os alunos que iam fazer o PAI, né, e já aproveitando para os docentes, está lá no chat, é uma página e tem esses links, tem o link, acho que para essa que o Antônio Nelson está falando, mas eu vou dar uma verificada depois se tem mesmo, eu tenho quase certeza que sim. Tem um do André. Mas tem no e-aulas Cunha. Tem do André Cunha. Só colocar o nome aqui, porque às vezes fica uma quantidade de informação, porque também tem professores que às vezes recebemos muitas informações e alguma orientação específica vale para a busca, né? Se eu conseguir localizar o do Fábio Gregory agora, o link eu mando para vocês no chat, aí vocês repassam. O do André eu não tenho aqui, mas ele foi enviado, inclusive, dentro dos e-mails da própria escola. O do André é especificamente para o PowerPoint, né? Ele gravou mostrando como é que você faz essa gravação dos slides em vídeo. Que também é bom, mas a ferramenta em si é menos poderosa, vamos dizer assim, para gravar vídeo. Desculpe aí, Daniel. Não, desculpa, eu que peço desculpas ter interrompido a fala, é que eu tinha postado no chat há um tempo aqui atrás esse material, é uma página, tá? Tem lá aulas síncronas, aulas assíncronas, e a gente reuniu vários links, principalmente de professores da escola, tem alguns da USP também. Então, são recursos USP para os nossos docentes, é só essa explicação aqui. Obrigada, Antônio Nelson. Passa, então, para o Daniel. Desculpa, eu te interrompi, você já terminou, Antônio Nelson? Antônio Nelson, se você quiser deixar sua câmera aberta, viu, não dá problema na transmissão, é idêntico. Tá bom. Não é igual ao Meet normal. Ok. Já tinha concluído, Daniel, obrigado. Tá. Então, na verdade, eu queria agora passar a palavra, eu vou fazer a gente pode fazer uma pergunta agora para o Juliano e para o Fábio, e aí depois a gente pode ir indo para o final, né? Depois a gente faz um painel, uma rodada final. Na verdade, teve um assunto, de toda essa programação que a gente fez, às vezes a gente não consegue colocar tudo, obviamente, porque é muita coisa, né? Mas tem um assunto que é o assunto da presença, né? E o Fábio, até ele lembrou o professor Casarini, então eu gostaria de fazer uma menção que, infelizmente, assim, a gente acabou, por conta da correria, né, de até nem ter colocado ele, mas ele é uma pessoa que tem uma vasta experiência, e é bom a gente saber aqui na ESC quem tem essas experiências, porque a gente pode correr atrás. Mas, por exemplo, conhece, né, o professor Casarini, ele tem uma boa experiência com o uso de ferramentas de presença, né? A gente acabou não falando muito da presença nos nossas manhãs, né? Então eu ia começar com o Juliano, se ele pudesse comentar um pouco como que era vista a presença nesse mundo virtual, se tem uma diferença do nosso conceito muito arraigado de presença do aluno dentro da sala de aula, e também o Fábio, se ele pudesse comentar um pouco como ele vê essa presença. Eu sei que o Fábio ele tem também um bom histórico de conhecer o Coursera, essas plataformas, e como que ele vê a presença, como que as pessoas pensam a presença, ou se tem alguma diferença na forma como a gente deve encarar a presença nesse ensino blend, dessa mistura de virtual e real. Legal.
Então, Daniel, lá era, assim, a experiência que eu tinha no curso de licenciatura em ciências, semanalmente tinha as atividades para ser feitas, né? Então, a presença, ela era dada de acordo com a participação nas atividades. Então, o aluno cumpriu o que tinha sido estabelecido para aquela semana, naquela disciplina, ele tinha a presença no virtual. Aí depois tinha os sábados, que era o presencial. Então, o presencial era a lista normal, como nós temos, né? Lista de chamar, passava a lista, assinava. E durante a semana, era isso. Basicamente, era essa observação da entrega, né? Não só observação, assim, prazo para entrega. Entregou o que foi feito. E também, se o tutor criava algum fórum, né? Aí eu tinha que participar também. Senão, aí tinha um desconto na presença. Então, era basicamente assim que era feito esse controle. Claro que você consegue ver o acesso também. Dá para você saber o acesso, quantas vezes o aluno acessou, que momento acessou. Então, a gente buscava chamar a atenção desse aluno que só acessava aquele esquema que eu falei, né? Acessava na sexta-feira, às 10 e 11 da noite, ficava lá meia hora, terminava tudo correndo, entregava. Então, não era isso que a gente queria. Então, a gente buscava sempre melhorar esse processo, mas basicamente era feito dessa forma. Perfeito. Fábio, você quer comentar alguma coisa sobre isso? Eu vivo num dilema essa questão aí de presença, né? Porque a gente estava acostumado com as aulas presenciais, que a presença faz parte do regimento da USP, nós temos que, né, o aluno tem que ter 70% de presença, aquelas coisas todas. Mas o fato é que a própria CG, eu dou aula também lá no ICMC, no curso de Sistema de Informação, e a orientação da CG lá foi diferente da nossa, né? Lá eles não estão cobrando presença. Eles disseram, olha, como a gente está partindo do pressuposto que os cursos são assíncronos e que vão ter momentos que o professor entra para eventualmente resolver alguma dúvida e tal, não faz sentido cobrar presença. Eu estava até quase reprovando um aluno lá de Sistema de Informação por falta, e no final das contas eu tive que voltar atrás. Eu acredito assim, claro, essa questão de presença, enquanto vigorar no regimento da USP, eu acho difícil a gente falar outra coisa, quer dizer, vai ser a presença, eu controlo a presença das minhas disciplinas através do chat também, né? Mas eu imagino que para o ensino virtual a gente tem que mudar essa palavra presença para a palavra compromisso. E a palavra compromisso significa exatamente o que o Juliano falou. Para mim, se o aluno cumpriu com todas as tarefas na primeira semana de aula, ele não precisa mais vir o resto das outras 14 semanas, entendeu? Agora, a questão é que, como a gente está numa fase de transição, ou não sei se de transição, porque a gente vai voltar às aulas presenciais também, mas a gente vai ter que pensar um pouquinho a respeito do que significa presença hoje, né? Outro dia eu recebi uma reclamação de um aluno porque eu decidi gravar os vídeos e mantive o horário das aulas para tirar dúvida. Daí o aluno falou assim, não, mas, professor, acontece o seguinte, o senhor está mandando a gente fazer coisas em casa que eu não tenho crédito trabalho nessa disciplina, e são só 2 créditos aula, o senhor está exigindo muito. Quer dizer, o aluno está tão acostumado a receber crédito por tudo que ele não tem o compromisso de falar, não, eu preciso fazer isso porque eu tenho que aprender. A gente está esquecendo um pouco isso, né? Quer dizer, tem o lado nosso, que é a obrigação nossa, a gente preparar o conteúdo, disponibilizar, deixar tudo bem claro, não sei o quê, mas tem o lado do compromisso do aluno que ele tem que cumprir com as tarefas, né? Então, acho que essa questão da presença tem que ser transformada muito mais, e aí também tem um impedimento do regime da USP. Você não pode atribuir presença por tarefa feita, você tem que atribuir presença por presença em sala, em aula, né? Então, são questões aí que a USP vai precisar ou criar um crédito virtual, alguma coisa do tipo assim, mais à frente, né? Porque o nosso modelo, a gente simplesmente passar do modelo presencial para o modelo virtual e cobrando a mesma coisa, não faz muito sentido. Eu só gostaria de comentar um pouquinho essa questão da presença, que lá as unidades, elas têm a sua autonomia, mas a USP, o professor tem que colocar a presença, você entende? Então, a maneira que o docente, ela atribui essa frequência, foi dada essa flexibilidade agora, né, porque não circulam as listas de presença. Então, é importante, e a compreensão, inclusive da Pró-Reitoria de Graduação, é essa, que os docentes tenham as outras maneiras de cobrar participação.
porque senão nós teríamos uma dificuldade grande, não é? Simplesmente dar presença ou dar nota, por exemplo, né? Então, mas as avaliações e as presenças, o docente teria que encontrar, não é, com essas tarefas, tudo que falaram aqui hoje, elas estão sendo recomendadas e o docente, ele tem essa atribuição e o bom senso de encontrar esses caminhos, né? Tá certo? Deixa eu complementar aqui. Obrigada, viu? Obrigado, Vilma. Eu vou passar agora para um painel final, e só antes, na verdade, com essa questão da presença, eu vou sugerir só fazer um pitaco aqui para a Vilma, mas para a gente levar para a CG, viu, Vilma? A Vilma e a Luciana. Eu acho que essa discussão que o Fábio nos trouxe, e o Juliano também, ela é bem interessante. Muito interessante. Daniel, só lembrando aqui, está no chat, o Antônio vai ter que sair, se quiser... Então, eu vou concluir. Ótimo. Rapidinho. Eu só ia concluir aqui que a gente precisa levar essa discussão na CG, porque existe esse conceito, né, existe também o conceito de presença cognitiva, quer dizer, tentar verificar se o aluno realmente está fazendo os compromissos, e é como o Juliano falou, não é só fazendo o compromisso do tipo, tem que clicar na plataforma, clicou na plataforma, se ele está trabalhando o conteúdo por si, né? Mas enfim, gente, eu acho que a gente chegou no final, a gente passou até um pouco do tempo, mas o papo aqui está muito bom, né? Então, mas para encerrar com chave de ouro, aproveitando que temos vocês aqui, uma mensagenzinha de cada um aí, uma frase, para os nossos docentes que vão fazer o próximo semestre aí, com relação à videoaula. Que dica, se vocês não tiverem uma mensagem pronta, pense em alguma coisa assim, que dica que você daria para você mesmo, quando você começou a gravar a aula e pensar fazer isso? O que você gostaria que alguém tivesse te falado, te contado? Sugiro, então, que comece com o Antônio Nelson, que ele... Verdade. Aí você pode se desconectar, fica à vontade. Olha, a única dica que eu posso dizer é o seguinte: não desanime. Em algum momento você vai conseguir. Pode ser que demore uns 30 anos, mas até lá, pensa pelo lado positivo. Até lá você já aposentou ou morreu, então... Não, eu acho que a gente aprende e aos poucos vai avançando, falando sério. Se a gente olhar o que a gente sabia há 4 meses atrás e o que a gente sabe hoje, há um abismo de diferença. Então, as perspectivas são ótimas. Eu acho que a gente vai terminar o semestre, o ano, com realmente uma visão muito melhor do que a gente pode fazer. E eu tenho quase certeza que nós não vamos mais abrir mão desse recurso para auxiliar na nossa atividade presencial, né, e completar, porque faz toda a diferença. É isso, pessoal, muito obrigado, eu vou ter que sair mesmo. Agradeço muito por aqueles que ficaram até o fim aí. Depois, se eu tiver a oportunidade de responder alguma pergunta que ficou pendente no chat, eu farei. E já me despeço aqui de todos. Muito obrigado aí pelo convite e um bom dia para vocês. Tchau. Nós é que agradecemos, Antônio. Com certeza. Quem é o próximo aí? Fábio, quer falar um pouquinho? Pode falar, Fábio. Bom, eu não sei se eu tenho alguma recomendação para dar, mas é mais ou menos do Antônio Nelson. Eu acho que o engenheiro tem uma qualidade que ele é intrinsecamente curioso, né? E aliado quando o professor é intrinsecamente curioso e adora brinquedinho novo, né? Então é isso, a gente vai aprender fazendo mesmo, mas como o Antônio Nelson falou, a gente já deu um salto muito grande nesses últimos 4 meses. A gente saiu só pelo número de visualizações no e-disciplinas, né? Passar de 9 mil para 45 mil em 4 meses já demonstra todo o empenho que o corpo docente da USP está tendo nisso daí. E eu acho que também uma questão muito importante é esse apoio institucional que a gente tem recebido em todos os âmbitos da universidade, né? na própria CG, da pró-reitoria de graduação. Quer dizer, a gente nunca ficou sem resposta às perguntas que nós fizemos, né? Sempre procuraram realmente ir cercando os problemas conforme apareciam, e eu tenho certeza, como a Luciana falou, a gente pode fazer essa sistematização desse conhecimento todo aí, e com certeza para o ano que vem a gente tem, assim, o nosso V0 vai ser muito melhor. Obrigado aí pela oportunidade, agradeço enfim,
participação aí de todos. Nós que agradecemos, Fábio. Juliano, quer comentar? Legal, muito bom, acho que os comentários todos aí concordo também com todo mundo, o Fábio, com o Antônio Nelson. Eu acho que a mensagem que eu deixaria é pela experiência, né, que eu tive, né, que essa forma que a gente está trabalhando, a gente tem que pensar não só saber utilizar as ferramentas. O que eu diria para os docentes, primeiramente, né, é ter essa força aí, né, nesse momento, né, esse empenho e usar não só as ferramentas, não só a utilização das ferramentas, mas a atenção aos alunos. Isso é importante nesse momento. Então, isso é uma coisa que eu percebia lá, que tão importante quanto eles assistirem os vídeos, é você manter os alunos, de que forma você vai conseguir fazer isso. Então, aí, a gente deu os exemplos dos estagiários pais, monitores e tal, pegar uma equipe, conseguir uma equipe, nem que seja pequena, eu sei que é difícil, todo mundo aprendizado novo para os alunos, para a gente, mas eu acho que isso é fundamental. Não só usar as ferramentas que a gente tem disponíveis para aulas, né, as ferramentas todas de gravação e tudo mais, mas essa atenção direta ao aluno, o que está acontecendo com esse aluno, por que ele está desmotivado, o que eu posso fazer para trazer os alunos para participar. Essa acho que seria a minha mensagem aí, Daniel. Obrigado aí. Obrigado, nossa, interessante. Lucas, se você quiser comentar, e daí eu termino com a Luciana depois. Legal, Daniel. Obrigado aí pela palavra. Agradeço o convite aí por ter participado do evento. Eu acredito que ser professor é uma questão de vocação. E eu tenho paixão por ensinar e acredito que todos os senhores têm a mesma paixão por ensinar que eu tenho. Então, minha dica para vocês é se esforcem da melhor forma possível, façam tudo com grande carinho e dedicação e o trabalho de vocês vai ser imensamente reconhecido. Eu tenho certeza que, ao se esforçar, tudo prosperará da melhor forma possível. Obrigado aí pela participação, agradeço muitíssimo aí pela palavra. Obrigado. Luciana, quer falar um pouquinho, então, sobre a visão dos falar... gestores também? Não, eu só vou complementar e dizer assim que importante, tudo isso que vocês falaram é importante, mas também é importante, logo no começo do curso, mostrar para os alunos como serão as avaliações, como será esse sistema de avaliação, de presença, como será cobrado, e não esquecer sempre de comunicar aos alunos, né, qualquer modificação, qualquer alteração que tiver, qualquer novidade, comunicar aos alunos, que eu acho isso super importante. Então, é importante que os professores mantenham esse contato, né, e estabeleça direito as regras de como vai ser a disciplina. Perfeito. É isso. Obrigado, viu, Luciana? A Luciana lembrou de algo bem importante que a gente tem verdade, no vídeo, verdade, que é manter a comunicação. Bom, então, passo a Vilma para a gente encerrar. Okay. É importante, a Luciana lembrou isso agora, que também gostaria de ter lembrado também, bom que você lembrou, Luciana, que eu vou, semana atrasada, que essa semana eu não estou dando aula, né, e eu enviei pelo E-Disciplina uma mensagem avisando. Depois eu entrei no E-Disciplina e eu verifiquei que eles todos entraram, depois que eu enviei a mensagem. Então, como que esse contato, mesmo que seja uma mensagem ou dando informação do curso, como vai ser o curso, isso faz aumentar aquela empatia, né? Aquela empatia docente-discente, e você começa de uma maneira correta, né? Muitas vezes o professor, ele vai dizer, não precisa, né? Mas precisa, né? Então, à medida que e eles vão estar, eu observei, né? E observei também que eles chegam na hora, né, quando é a atividade 5, o encontro que você marca, tentam na hora e estão atentos ao que nós estamos falando, né? Então, inclusive, nós fizemos uma pesquisa, né, da perspectiva do docente, né, que até encaminhei para os docentes da ESC agora, perspectiva do como é o aluno nas suas aulas, no caso das aulas síncronas e atividades de entrega também. Então, nós vimos que ou é muito bom, tá? Não é regular, é muito bom nas duas perguntas, e nós achamos incríveis, né, Daniel? Isso. Mostrar que é claro que você vai ter aqueles alunos que, mesmo na presencial, não estariam ligados à aula, né? Mas isso nós estávamos esperando, talvez, regular, mas foi realmente o impacto na verificar que o aluno nosso, né, São Maria, ele está
engajado nas atividades e muito depende também de nós, né? Não só deles, né? Então, Daniel, devolvo aí, muito obrigada, tá? Agradeço aí a todos, Luciana, por ter lembrado desse aspecto aí. Perfeito, eu vou agradecer a todos e encerrar aqui a nossa transmissão, né? A gente vai depois, provavelmente, até quebrar os vídeos para ficar mais fácil das pessoas acessarem, viu? Assim, então põe a palestra de cada um e a gente põe a discussão junto, para depois deixar isso disponível no site da biblioteca. É óbvio que a gente vai pedir autorização para vocês, mostrar como ficou, e aí... E eu acredito que vai ser muito útil para outros professores que não puderam estar aqui, mas ao longo do semestre vão poder acessar. Então, obrigado a todos, e a gente já vai encerrando, e até a próxima, viu, gente? Até mais, vocês. Tchau, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Pode fechar. Obrigado, então.